Bem-vindos a todos a mais um episódio do nosso podcast, onde continuamos a conversar aos estudos do livro A Essência da Verdadeira Adoração de John MacArthur. Hoje vamos explorar o capítulo 8, que aborda um tema fundamental, que é a santidade de Deus. De todos os atributos de Deus, a santidade é o atributo que mais define Deus, o nosso Deus. Vamos entender por que os anjos clamavam Santo, Santo, Santo. Assim eles exclamavam. E como a santidade de Deus deve impactar a nossa adoração. É sobre isso que vamos falar. O padrão de santidade absoluta. Vamos começar pelo conceito de que Deus não apenas possui santidade, mas Ele mesmo é o padrão da santidade. Hoje estamos só com Aline e Henrique. Vamos debater aqui sobre esse tema importante, que a santidade de Deus, o conhecimento da santidade de Deus deve influenciar ou afeta a nossa adoração. Então, quando falamos que Deus é santo, estamos afirmando que Ele é perfeito em todos os seus caminhos e decisões. Deus é incapaz de errar. Ele é incapaz de agir com injustiça. Ele é a medida de toda pureza e bondade. No entanto, nós não somos. Como é que podemos encaixar, Aline? Como é que nós podemos nos colocar em adoração a esse Deus tão Deus perfeito, né? Nem tão perfeito, Ele é perfeito, a perfeição. E como é que nós nos encaixamos com essa natureza caída? Quando a gente tenta refletir e tentar pensar nas nossas próprias forças, a gente se desespera. Porque não é com as nossas próprias forças. É realmente somente em Deus, com o padrão dele, que a gente consegue encontrar essa verdadeira adoração, esse espírito verdadeiro. Isso mesmo. Nós lemos lá em Hebreus 11, deixa eu ver se eu estou apto aqui rápido, no versículo 14, diz o seguinte: Hebreus, será que eu anotei o número certo? 11, 14. Acho que é 12, 14. 12, 14. Tinha isso, exatamente. 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Aí a parte final do versículo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como é que fica então, Henrique, você acha? Você pensa sobre isso? A santidade de Deus em relação a nós e a nossa imperfeição. Bom, a má notícia é que é impossível para a gente atingir o padrão que Deus espera. A boa notícia é que a gente não está sendo avaliado pelos nossos próprios méritos. Então, a única forma de nós chegarmos a Deus de forma santa é através do sacrifício de Cristo. É estando em comunhão com Cristo, que é um dos princípios, né, que a gente precisa ter para ser cristão, para começar essa caminhada de ter a nossa adoração aceita por Deus. E como nós podemos perceber a santidade de Deus? Como é que Deus se mostra? Como é que é visível a santidade de Deus? Começa na criação. Primeira coisa que Deus nos mostrou, até mesmo na sua palavra, foi Ele sendo Criador. E acho que isso mostra a santidade dele na própria criação, mas também na sua sabedoria perfeita. A gente poderia dizer o que nós, criação, temos, isso é para qualquer ser humano, independente se crê ou não. Se crê ou não em Deus. O que nós temos que seria talvez assim aquele DNA de Deus?
que poderíamos ter em nós? Isso não é teste de vestibular. Né? Vamos falar de moral. A gente sempre busca alguma justiça. Pois é. Algum bem versus mal. A gente sabe o que é certo, o que é errado. Mesmo em qualquer cultura tem uma coisa que é certa, uma coisa que é errada. Não vamos entrar tanto na filosofia, mas... Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala sobre isso, né? Sobre é uma apologética que ele faz sobre o cristianismo como originário, o originador, né? Da moral que a gente tem, do conceito da moral. Porque mesmo, ele cita no livro, né? No caso desse livro do C.S. Lewis, ele cita que as pessoas fazem o bem só por fazer o bem às vezes, mas ninguém faz o mal só porque é o mal. As pessoas justificam, eu fiz isso porque era o certo, mas ninguém fala, não, eu fiz isso porque era a coisa errada a se fazer. Ninguém faz o mal só porque ele é mal e ele quer fazer o mal porque sim. Existe um motivo por trás, né? E quando a gente tem esse conceito, a gente tem que pensar de onde a gente tirou esse conceito do que é certo e errado. E mesmo quando alguém fala, mas existem culturas por aí que têm padrões imorais. Com o que a gente está comparando essas culturas para dizer que os padrões delas são imorais? Então, mesmo nessas comparações de dizer, este foge do padrão, você está admitindo, então, a existência de um padrão para que existe alguém que esteja fugindo a ele, né? Então, a gente tem essa questão da moral, né, que a gente falou dentro de nós, tem alguma coisa naquela graça comum, que existe aquela origem, né, de onde a gente veio, de para que a gente foi criado. Mesmo no ser humano caído, ainda existem vestígios, ainda existem sinais de onde a gente veio e pelo que a gente foi criado, né, para que a gente foi criado. Porque na criação, nós lemos lá que o homem foi criado, todas as coisas foram criadas. Deus mandou que existisse, vieram a existir. É do nada, né? Foi feito do nada que existe, foi feito, veio a existir. Mas o homem, Deus agiu diferente. Ele não falou, haja o homem. Ele falou, façamos o homem, façamos aí o plural divino, né? Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós, a própria existência do homem já é um indício da santidade de Deus. Nós temos, independente de credo, o homem herda ou herdou esse DNA de Deus, vamos dizer, da criação, a sua imagem e semelhança. Por isso é que nós temos que amar o semelhante, respeitar o semelhante, porque ele foi também qualquer um, seja qualquer pessoa, em qualquer lugar, ele é um semelhante, ele é nosso semelhante, foi uma criatura de Deus. Então nós temos que amar os nossos semelhantes. Nós vemos lá em Eclesiastes 7:29, assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus criou o homem reto, mas o homem desviou dessa retidão, né? Buscou outros artifícios. Então o que a gente poderia dizer que Deus é santo e isso é fato, é visível, é a própria consciência, né, que o homem tem. Seja ele de qualquer cultura, ele sabe o que é justo, o que não é. Então, podemos dizer que esse senso, essa consciência, seria uma marca da santidade de Deus em nós, como seres humanos, né? Sim. E essa marca, se nós chegamos à conclusão que existe um padrão de santidade, existe um Deus santo e absoluto, como vamos ver daqui a pouco também, nós, ao aproximarmos dele,
não podemos aproximar de qualquer maneira, né? Aí nós já vamos falar sobre isso também, como nos aproximamos de Deus. É exatamente esse próximo ponto aqui. Uma coisa interessante que o MacArthur cita no seu livro, a cruz é a demonstração suprema da santidade de Deus. Ele se fez pecado por nós. Jesus revelou o ódio de Deus ao pecado e seu poder redentor sobre ele, sobre o pecado, sobre a desobediência. Deus é tão santo que teve que separar seu filho quando Cristo levou o pecado da humanidade. Se separar do seu filho. Quando Jesus fala na cruz, por que me desamparaste? Né? É como se Deus estivesse escondendo o olhar para não ver o seu filho. Porque ele estava vendo o quê? O pecado. Jesus levou o pecado da humanidade. E Deus é tão santo que nem isso ele pôde ver. Né? É isso que nós vemos ali. Outro trecho, outro tópico interessante que nós temos aqui no livro do John MacArthur, no capítulo 8, é a expressão adoração na beleza da santidade. O que isso quer dizer exatamente? Nós lemos lá no Salmo 96. Pode ler, Aline? Posso, deixa eu só abrir aqui. Adoração ao Senhor na beleza da santidade. Salmos 96. Tem um versículo específico? 2 a 6. 2 a 6. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Como então devemos responder a essa santidade na nossa vida de adoração? Como isso impacta na nossa vida, no nosso coração, na nossa adoração? Sabendo dessa verdade aqui, Deus é grande, glorioso, digno, temível. Ele é o único Deus. Os outros não passam de criações humanas, né? Esses ídolos que o próprio homem cria. Mas Deus é o que fez os céus. Como isso pode impactar a nossa adoração, a nossa apresentação, a nossa oferta a Deus? Eu acho que a gente vive, principalmente por causa de um evangelho antropocêntrico, a gente tenta criar um Deus que seja mais palatável para a gente, seja só um ajudante, para a gente não perder o controle da nossa vida. E a gente acaba não entendendo o que é a santidade de Deus. Que a gente falou num dos episódios anteriores sobre como a santidade é letal, é uma santidade fulminante. Mortal, fulminante. Porque ela tem esse quê mais forte, porque não é uma santidade, é muito bonito de viver. Não, é uma santidade de gerar temor. Uhum. E a gente perdeu muito desse conceito e acaba vendo Deus de uma forma, ele é bondoso, ele é misericordioso, e realmente ele é, mas a gente esquece da parte do ele é santo e justo também. Uhum. E a gente precisa ter esse entendimento da santidade de Deus e de como a gente se apresenta diante dele, para que a gente possa levar a adoração verdadeira e viver de uma forma verdadeira, né? Verdadeiramente cristã diante dele. A gente poderia trazer como impacto a reverência, né? Sim. A reverência e a obediência a Deus. O que Deus sempre trouxe, confrontava o povo na adoração, o que adianta vocês se apresentarem diante de mim com essas ofertas, com essas músicas maravilhosas,
fantástico, mas fora daqui vocês são desobedientes, né? Deus sempre confrontou o povo por causa dessa irreverência, não só porque eles pensavam que estavam diante de Deus só ali, no templo, na hora do sacrifício. E lá na família, lá na comunidade, não, Deus não se importava com isso. Deus se importa, né? Ele quer uma vida de obediência e reverência. Então, a verdadeira adoração surge do reconhecimento da santidade de Deus. Esse reconhecimento precisa transformar a nossa vida. Não há como a gente ter esse conhecimento, essa consciência, saber disso, a santidade de Deus, e viver irreverentemente em locais, em posturas, em outros lugares, ignorando a santidade de Deus. Sim. Né? No episódio passado nós comentamos aqui que quando cometemos pecado, nós cometemos na presença, na frente dele. Né? Às vezes as pessoas têm mais medo do pastor do que de Deus. Né? De Deus. Ó, o pastor está aí, então já toma postura. Se endireita. Se endireita. Para de fofocar, de contar caso. Que o pastor chegou, o diácono chegou. E Deus, que está em todo lugar, né? Então, é um conceito bem estranho assim para nós, que nós temos que mudar. Isso precisa mudar na nossa vida. Sabemos que Deus é santo. E a nossa vida cotidiana é a mesma vidinha de sempre? Não pode ser. Tem que mudar alguma coisa. Né? Isso está bem claro aí no Salmo 96, como nós acabamos de ouvir. Apesar de sermos pecadores, Deus nos chama para ser santos. Verdade. E é ordem, né? Jesus falou, Deus mandou lá no Velho Testamento, e Jesus falou, sejam santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. E nós estamos terminando o primeiro bloco de hoje. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Até já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Adorarei, discutindo hoje o capítulo 8 do livro A Essência da Verdadeira Adoração, de John MacArthur. E nós vamos agora conversar sobre Isaías 6. Mas antes de falar sobre Isaías 6, precisamos entender que o momento lá do povo de Israel não era uma coisa muito, assim, elogiosa, vamos dizer. Porque já no capítulo 1, Isaías traz a palavra de Deus, assim como uma palavra muito pesada, muito terrível sobre o povo de Deus. Deus olhando do céu e não via nada que prestava, né? O que acontecia naquela época? Havia uma certa prosperidade no povo, mas espiritualmente o povo estava corrompido, né? E muita superficialidade na adoração. Aí em Isaías 6 é narrada a visão. Eu achei até interessante. Eu perguntei para o meu professor de Velho Testamento por que todos os profetas já começam a escrever sobre como foram chamados. Você vai para Jeremias, Ezequiel, Daniel. Já no primeiro capítulo, Deus chamando aquele servo para ser profeta. Isaías, só no capítulo 6 que aparece o chamado de Isaías. Então não tem muita explicação, não vamos entrar em detalhes. Mas a questão é que Isaías entra no templo e tem essa visão dos anjos que tinham os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. A título de orientação, eu acredito que
devo informar os irmãos que esse não é literalmente. Imagine uma visão assim, celestial, explicada em palavras humanas, o que Isaías viu. Então, anjos com asas, isso é simbólico, tá? A gente vê hoje anjo com asas aí, mas não é exatamente assim a realidade. Foi a forma que Isaías descreveu os serafins. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. É muito interessante porque Isaías não disse assim: poderoso, poderoso, poderoso. Sábio, sábio, sábio. Os anjos não estavam dizendo isso, né? Eles diziam santo, santo, santo. Então esse era o contexto do tempo de Judá, quando o rei Uzias reinava. Aí com a morte do rei Uzias, a crise espiritual foi muito grande. E Isaías busca a presença de Deus. E foi uma experiência transformadora. Agora vamos trazer para o nosso tempo. Hoje nós, na presença de Deus, sabendo da sua santidade, não agimos do mesmo jeito que Isaías, né? A nossa vida continua do mesmo jeito. O que Isaías disse? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou, né, e com uma brasa viva tocou os lábios de Isaías. Ele disse, né, isso tocou os seus lábios. A sua culpa foi removida, o seu pecado será perdoado. Aí então ele ouve Deus falando: quem enviarei? Quem irá por nós? E a resposta. E para nós hoje, me digam, vamos dizer para os nossos ouvintes, qual deve ser a nossa reação diante de uma cena dessa? Mesmo não vendo anjos, serafins, ou sentindo essa glória que Isaías sentiu lá, mas na nossa adoração, seja individual ou coletiva, o que acontece? O que deve acontecer? Diga. Como o senhor falou, é curioso que ele já profetizava e só depois ele teve esse chamado, e a gente pensa na nossa vida hoje. Nós já servimos na igreja, nós já fazemos algo para Deus, mas a gente tem sentido esse chamado todo dia, quando a gente vai fazer a nossa leitura, quando a gente vai viver o nosso dia a dia, ou pelo menos todo domingo, quando a gente vai para o culto. Eu acho que realmente é preciso se quebrantar, sentir na santidade de Deus que nós não somos nada, nós não somos os santos, nós somos imperfeitos, e que é preciso realmente se render para nós podermos ser purificados, assim como aconteceu com Isaías. Esse reconhecimento da santidade de Deus tem que provocar alguma coisa em nós, não é? Sim, o que a gente estava falando no último bloco sobre entender a gravidade da situação. De entender o quão distante a gente está para entender o quão necessitado a gente é de algo, né? A gente só entende a nossa real necessidade quando entende a gravidade da situação, de quão distante né, na questão de quão santo é Deus da gente, né? Da nossa pequenez humana. E tanto é que a gente vê, como estava falando, né, sobre
a gente evita quando está perto do pastor ou do diácono, figuras que a gente tem aqui. A gente tem mais reverência por figuras assim do que pelo próprio Deus que está presente sempre, né? Então isso mostra a nossa falta de reverência, e em contraste com essa passagem, né, que a gente vê uma reverência de assim, morri. Só de ver esse negócio aqui já era para mim, acabou. Tô perdido. É esse nível de reverência, de olhar para o negócio, olhar para a santidade e falar, já era para mim, morri. E a gente tem mais reverência para figuras que trabalham na igreja do que pelo próprio Deus que a gente vê essa reverência aí. É onipresente, né? A percepção da santidade divina levou Isaías a reconhecer a sua indignidade, né? E hoje, as pessoas, em geral, né? É lógico, nós temos pessoas santas em todo lugar e que realmente são servos de Deus, mas a gente percebe uma superficialidade de presença, mas Deus conhece os corações e a gente não vai julgar ninguém que está ali, mas quando não há a consciência da realidade, assim, do nosso estado, e a gente sai dali do mesmo jeito, só podemos perceber que a pessoa ainda não tem essa consciência da santidade de Deus. Então podemos dizer o seguinte, podemos afirmar que se não houve transformação de vida, a pessoa não esteve na presença de Deus. Não há como se encontrar com Deus e continuar da mesma forma. Podemos inferir isso, né? E outra coisa, a pessoa que não foi purificada como Isaías foi, não vai servir para Deus. Porque quem purifica é Deus. O homem, a ação do homem é se colocar à disposição de Deus. Eis-me aqui. Ele foi purificado, teve o pecado perdoado. Então, isso provoca uma transformação nas ações que virão, e não mais aquela mesma vida, mais do mesmo. Não, agora eu sou uma pessoa diferente. Eu já estou com não sei quantos anos que eu me entendo de crente. Eu fui batizado aos 10, então já tem 50. Tem 50 que eu me entendo por crente, né? Fui batizado aos 10 anos. E vi muitas pessoas que sempre estão na igreja, na escola bíblica, no culto de oração, nos cultos regulares de domingo, em cultos, em reuniões fora, mas que a vida é a mesma. Não há um progresso espiritual. Parece que não existe uma coisa assim. Será? Por que nós não... Isso não acontece na nossa vida? A gente progride nos estudos. Eu fiz... Vou falar da minha época, tá? Fiz o primário, fiz o ginásio. O curso de datilografia. Fiz curso de datilografia, fiz o segundo grau, fiz o terceiro grau, a faculdade. A gente progride nos estudos, a gente progride na profissão, se aperfeiçoa, faz uma pós, eu faço uma especialização. E a vida espiritual? Eu preciso fazer teologia para ser mais espiritual? A coisa eu acho que é mais simples, né? A vida do crente é de santidade. Aí sim. Tem crente que a gente olha para eles, é possível quase que pegar na fé dessa pessoa, de tão singela, de tão pura. A gente vê a pureza na pessoa, na palavra, no trato, né? Essa pessoa evoluiu espiritualmente. Mas alguns irmãozinhos insistem
em superficialidade, em status. Eu sou da Igreja Batista. Ah, muito bem, Igreja Batista. E daí? O que isso transformou a sua vida, né? Eu vou ao culto todos os domingos, fariseu. Fariseu eu ia, orava 3 vezes por dia. Me lembrou uma ilustração do pastor Augusto Nicodemos, sobre o que ele fala numa pregação dele. É mais ou menos a ideia de que você gosta muito de um bolo. Imagina um bolo que é o seu favorito. Aí alguém traz para você esse bolo, só que a pessoa está trazendo na mão e a mão está toda cheia de lama. Ela está segurando o seu bolo. Toma. É o seu bolo favorito. Mas você quer? Porque essa é a adoração que Deus recebe pelos seus atos. O cara que não tem uma vida de adoração, mas está dizendo, porque eu sou da igreja tal, eu dou tanto dinheiro para caridade, minha oferta é grande demais, é maior dízimo que tem da igreja é o meu. É isso, é o bolo na mão de alguém que enfiou a mão na lama antes de entregar para Deus. Não é algo que você come, não é algo que é agradável. Não importa o que está na sua mão, se a sua mão está desse jeito. Esse é o exemplo claro, gráfico do Salmo, né? Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E pode dizer, né? Esse é o santo. Há um trecho aqui do texto do John MacArthur. Na mente moderna, Deus se tornou quase humano, tão afável e corriqueiro que não compreendemos sua santa indignação contra o pecado. E nós julgamos Deus quando ele se ira contra o pecado, né? Nós tornamos juízes de Deus. Nós perdemos o nosso senso de temor. E muitas pessoas se aproximam de Deus com uma familiaridade tão casual que beira blasfêmia. Achei interessante essa colocação dele. Muitos cânticos atraentes estão sendo entoados, sensações comoventes são despertadas, pensamentos aceitáveis vêm à mente, emoções agradáveis estão sendo cultivadas. Mas com frequência essas coisas são meros exercícios consumistas que mascaram uma adoração sem nenhum conhecimento sério da santidade de Deus. Esse tipo de adoração não tem que ver com a adoração que encontramos na Bíblia. Pode ter um fundo mais psicológico que teológico, mais carnal do que espiritual. Isso vem muito do cristianismo cultural, né? O famoso nasci cristão. Mas nunca não vai para a igreja, foi obrigado pela mãe, mas sempre se atém à fé, né? Até as pessoas que vão fazer alguma coisa claramente errada e pede para Deus abençoar, porque né? É o conceito que a pessoa tem na cabeça. E aí você vê essa distorção até no não julgueis. É um versículo, né, que fala para não julgar, só que não é você apontar para alguém, a pessoa tá ali e roubou dinheiro. A pessoa fala, isso é errado, não julgueis. Não é julgar, você não está julgando. Assim como o cara que vem na sua casa e entrega a sua pena, o juiz decidiu tal coisa, tá aqui, ele não está julgando você, ele está entregando o julgamento que o juiz fez. E é isso que a gente faz quando fala, ó, isso está errado, não é eu que estou julgando. A Bíblia já julgou, eu estou só entregando a sua sentença mesmo. Verdade. E você vê até essa distorção por causa disso, né? Do famoso não julgueis, que é tão proeminente aí. E você vê para que as pessoas usam isso. Que é para viver a vida da forma que ela quiser. Sem nenhuma santidade, sem nenhuma dignidade em direção a Deus, sem nenhuma reverência. Porque eu não posso ser julgado. E mais engraçado é quando respondem, só Deus pode me julgar. Era para isso eu te encher de temor, não é para ser sua salvaguarda. Não, você não pode se apoiar a isso para fazer. É interessante essa resposta que as pessoas falam, não, eu faço isso, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Eu acho muito curioso. E aquela história da pessoa que está fora da igreja, ele fala assim, lá tem mais pecadores do que eu. Né? Tem até eu não lembro que teólogo falou, mas que alguém, quando falam para ele que não vão mais à igreja porque lá só tem hipócrita, tem muito hipócritas, esse teólogo falou, né, não se preocupe, sempre tem espaço para mais um. Pode entrar. Mas
O ponto interessante é que a gente percebe hoje em dia, e a hora que esse livro foi escrito há muitos anos atrás, já era assim, essa maneira de ver Deus tão ao nosso nível, né? Que a reverência ao santo se perdeu. O temor ficou bem distante. E nós esquecemos, como diz lá em Hebreus 12 e 28, nosso Deus é fogo que consome. Né? Então nós discutimos aqui outros pontos da verdadeira adoração, a reverência, o temor. E eu convido vocês a estarem conosco no próximo bloco, quando nós vamos concluir o estudo do capítulo 8 do livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. Até já! Estamos de volta para esse terceiro bloco e último de hoje, falando sobre a essência da verdadeira adoração, capítulo 8, livro de John MacArthur. E nós vamos conversar e nos deparamos com a reação que as pessoas tinham na presença de Jesus. É fato interessante, nós passamos na leitura bíblica e não notamos esse detalhe. Muitas vezes deixamos passar batido. A reação das pessoas que se encontravam com Jesus. Por que elas reagiam daquele jeito? Estava lembrando aqui agora, me ocorreu a série The Chosen. Eles representam bem isso. Sim. O encontro de Jesus com as pessoas e as pessoas com Jesus. O que elas fazem? O que elas sentiam? O que elas viam? Era um homem comum, um rabino, um mestre. Mas por que elas reagiam daquela forma? É sobre isso que a gente vai falar agora. O que elas viam em Jesus? Pode dizer? Um mestre? As pessoas encontravam tantos mestres por aí, Sim. Né? Mas a reação com Jesus era diferente. Sim, ele tinha algo diferente. Uma das coisas que falam, né, é sobre a forma que ele falava. Que não ensinava pela autoridade dos outros, mas pela própria autoridade. Sim. Ele não falava com hipocrisia, né? Mas a gente percebe uma primeira coisa no encontro das pessoas com Jesus, que era medo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Sim. Ela se escondeu na multidão. E acho que ela enfiou o braço por meio de alguém lá, assim, tocou na veste de Jesus. E se escondeu. Com medo, ela não podia chegar perto de Jesus, né? Ainda mais uma mulher. Ela ficou com medo, aterrorizada. Quem me tocou? Alguém me tocou. Quando Jesus acalmou a tempestade, qual foi a reação dos discípulos que estavam com Jesus o tempo todo? Apavorados. Afasta de mim, Senhor, né? E Jesus, o homem-deus ali, junto deles, comia peixe com farinha. Tinha farinha? Não sei. Não sei se tinha farinha. O pão com peixe. Não tinha açaí lá. Pois é, mas eles viram o poder de Jesus. E a primeira coisa que sentiam era esse medo. Esse medo era... se eles não tinham consciência do Deus encarnado, né, porque os discípulos demoraram um bom tempo para entender tudo. Até depois da morte de Jesus, eles não entendiam, né, quem era de fato Jesus. Mas eles viram o poder de curar, poder de acalmar, mudar a natureza, né? Ventos, tempestade, ondas. Eles sentiram medo. Eles estavam diante do próprio Deus, diante do Criador. Eu achei interessante a palavra que ele colocou aqui no livro,
ele traumatizava as pessoas, né? E o ator do The Chosen, ele interpreta bem, porque aquele olhar, eu acho que era o olhar típico de Jesus. Acho que ele estudou bem. Ele olhava assim, aquele olhar penetrante. Não é assim que ele representa? Como é que chama o menino lá? Vou dar o crédito para ele. John? Não sei. Jonathan. Jonathan. É. Ele representa bem, porque aquele olhar que atravessa a gente. Eu já conversei com pessoas assim, mas não porque eram Deus, né? Não porque eram, mas porque era autoridade. E eu conversando com elas são doutores e tudo mais. E eu pensando assim, eu estou conversando com essa pessoa, ele já está fazendo toda a leitura do que eu vou falar em seguida. Entendeu? Já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu estou pensando, para que caminho que eu estou levando. O olhar penetrante. Então, John MacArthur usa a palavra aqui, a presença de Jesus foi intimidante. Mas essa intimidação é exatamente por causa da condição humana. Eu penso assim. Diante de Deus, diante de Jesus ali, e as pessoas vendo o que ele fez, os milagres que ele fez, só podia ser de Deus, né? Então, a gente não se sente assim? Seja, a gente vai para frente de um juiz. Nós estamos aqui num tribunal. A presença do juiz ali é intimidante. Ou se você tiver em alguma situação e o cara fala assim, eu sou o juiz, aí você já muda de postura, né? Então, na presença de Jesus, as pessoas sentiam a sua autoridade e a sua presença intimidadora. Os milagres causavam, sim, esse medo, esse pavor nas pessoas. Quem é esse que até o mar obedece, né? Como vocês se sentiriam se Jesus estivesse aqui agora, sentado nessa mesa, que é assim na ponta? Acho que desconcertada. É realmente uma presença que, quando a gente imagina, aquela coisa daquela música, eu só posso imaginar. Aquela coisa de será que eu vou chorar na hora? Será que eu ia chorar? Será que eu ia ficar desconcertada, intimidada? Mas com certeza ia ser aquele sentimento de amor. Ia ser realmente estar com Deus. Então, eu estou lembrando aqui daquela passagem de Jesus sentado, alguns discípulos ali próximos, Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, e conversando, batendo tipo um podcast assim. sim. E aí, Lázaro, como é que foi a sua experiência depois de estar na eternidade e voltar? Conta para nós, será que é isso que eles conversavam? E Jesus contando ali, ensinando, e Maria aos pés de Jesus, ele escolheu ouvir Jesus. Os discípulos, as pessoas até mais simples, elas sentiam esse temor, a gente percebe, sentiam esse temor de Jesus e se aproximavam, eram atraídas por ele, né? Ele falava para multidões e eles ficavam com fome, mas ouvindo Jesus. Uma coisa que John MacArthur cita aqui que eu achei interessante talvez leva a gente a pensar um pouco mais teologicamente. Por que os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes queriam pegar Jesus, queriam prender Jesus, queriam eliminar Jesus? Porque eles tinham uma figura de autoridade. E vendo Jesus, eles também viam alguma autoridade ali e se sentiam ameaçados por isso. Verdade. Eles não sabiam lidar com a presença
e autoridade de Jesus, né? Será que isso tem alguma semelhança com os dias de hoje? Acho que, né? Se eu não gosto de você, então eu cancelo você. Entendeu? Eu não sei lidar com você, então prefiro não estar na sua presença. Eu acho que a rejeição de Jesus hoje, ou mesmo do Evangelho, né, e de Jesus, é porque as pessoas não sabem lidar com essa autoridade, com a lei de Jesus, com a lei do amor, com a lei da graça de Jesus. Isso tanto atrai quem realmente busca com sinceridade, como repele quem não quer se submeter à reverência, à obediência. Concorda? Diz que sim. Sim. Né? Outra coisa interessante que ele destaca aqui, eu quero citar, é aquele fato lá da expulsão dos demônios que foram para os porcos. Confesso que eu não tinha pensado nisso. Por que Jesus foi expulso daquela comunidade? Porque nós levamos um prejuízo, né? E John MacArthur cita que não foi por isso. Sim. Foi por quê? Ficaram aterrorizadas com a presença santa de Jesus. Não foi por causa do prejuízo, né? Senão, olha, nós perdemos aqui tantas cabeças, queremos o dinheiro, paga aí pra gente, né? Aí Jesus ia falar, né? Principalmente quem lida com dinheiro, que era o Judas. Não, foi o demônio que levou, não fomos nós, não. Né? Cobra do Satanás, mas ninguém cobra da gente. Mas teria uma recompensa, né? Se Jesus, se fosse esse o problema dos homens. Por que vocês estão me expulsando aqui? Porque perderam os porcos, o seu ganho, né? Sua criação? Então eu vou recompensar de alguma forma. Não, Jesus saiu. Mas eles expulsaram Jesus, empurraram para fora da cidade porque não podiam lidar com a presença santa de Jesus, que expulsou os demônios, né? Saiu do rapaz e foi para os demônios. Esse homem é demais para ficar aqui perto de nós. Vá para outro lugar. Deveria ser diferente, né? Senhor, fica conosco, né? E tem misericórdia de nós, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses aí. A mulher, voltando no caso da mulher, ela ficou atemorizada e trêmula. Ela sabia o que tinha acontecido, ela se prostrou e contou toda a verdade, né, para Jesus. Depois que Jesus pergunta quem me tocou, e essa palavra trêmula é usada na Septuaginta para descrever aquele tremor do Monte Sinai, quando Deus concedeu a lei ao povo. A mulher realmente estava tremendo e apavorada. A terra tremeu para ela, né? Então deve ser a mesma reação nossa na presença do Deus Santo, com temor e tremor. Foi quando Pedro, né, clamou para o Senhor: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Esse é o reconhecimento da presença do Deus Santo, da divindade de Jesus. Mas ele, com sua graça, se apresenta diante de nós e não nos fulmina, não nos mata, né? Nesse tópico, nós podemos destacar, então, a graça, que não anula a santidade e que muitas vezes perdemos o temor reverente por tomarmos sua graça como certa. Eu penso assim, Deus é bom, Deus é amor, então tudo bem. Né? Esquece do Deus justo. Gente que fica indignada, se Deus é bom, por que acontecem essas coisas no mundo? Só que, como o autor até trouxe aqui, a graça de Deus não é certa.
o que seria certo para nós é ele matar a todos. Que seria justo, né? É o Deus justo. eliminar a raça humana, né? Mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado, já diz o hino, né? Graça, maravilhosa graça. Então, é importante nós, na nossa vida de adoração, constante confissão e reconhecimento da nossa necessidade de Deus, da nossa dependência de Deus, dependência da graça de Deus, reconhecendo a santidade dele, mas não só de palavras, mas com a vida, com o nosso testemunho, né? É isso que nós queremos passar para as pessoas que estão assistindo, que a santidade de Deus, a consciência da santidade de Deus afeta a maneira como nos apresentamos diante dele. E não é só quando a igreja está reunida, é a nossa vida de adoração, a nossa vida toda, em qualquer lugar. Nós estamos, como diz Isaías, nós estamos nus diante de Deus. Já imaginou? Estamos nus. Então, nada há escondido de Deus. E nós estamos aqui no ponto da graça. Quero destacar outro ponto aqui do John MacArthur. A estrada da história está pavimentada com a misericórdia e a graça de Deus. Guarde bem isso. A graça e a misericórdia de Deus está na nossa caminhada, na nossa história. Mas existem placas de avisos colocadas em todo o percurso para que os pecadores possam saber que Deus a qualquer momento tem o direito de tirar a vida deles. Deus tem o direito de tirar a nossa vida a qualquer hora, né? Mas a graça é a nossa estrada, a graça e a misericórdia de Deus. E nós não podemos confundir a misericórdia com justiça. Deus não é injusto e ele vai agir com justiça contra o pecado. Como diz Paulo, né? Então eu posso pecar para que a graça aumente de maneira nenhuma, né? Como eu deixei a vida passada e agora vou continuar no pecado. Deus não vai... Isso não vai melhorar nada na nossa vida, né? Se nós mantivermos a vida de pecado, contando com a graça de Deus. A graça, com certeza a graça de Deus vai limpar minha barra, né? Bem assim, né? Ele faz comparação com o Crônica de Nárnia, Sim. né? Eu não li a história toda da Crônica de Nárnia. Esse é o livro mais conhecido. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Sim, eu assisti o filme, né? Mas não li o livro. Ele descreve o Aslan como Cristo. E essa descrição, que vocês entenderam lá na descrição desse Cristo, do leão? Como ele se apresenta o leão? É porque Cristo é o cordeiro, mas ele também é apresentado como leão. Não é só o animal do sacrifício, santo no caso, mas também é um animal a se temer. Um animal forte, imponente. É um animal que você admira, respeita, mas... Você admira de longe, porque se você chegar perto, não tem exército que cuide. Não sabe se ele vai dar uma patada ou não. A mãozada é certa. E essa representação de Jesus é um lembrete de que, sim, Jesus é amoroso, misericordioso, mas também é santo. E como a gente viu, a santidade às vezes pode ser letal. A santidade é fulminante. E nós terminamos aqui mais um podcast Adorarei da Constante TV. Espero que vocês tenham gostado, possam compartilhar, possam curtir. Procurem os outros episódios se você perdeu.
e acompanhe. Cada semana nós estaremos aqui falando sobre a adoração, a essência da verdadeira adoração. E hoje com temor e temor, com reverência, com obediência. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!